Olá, tudo bom? Meu nome é Christian Grebin, eu sou advogado, sou mestre em Direito. A convite do professor Rogério Ramen, eu estou trazendo um pouco sobre meus estudos nos direitos dos animais, sobre o levantamento jurisprudencial dos animais, da pesquisa com animais, a pesquisa experimental com animais dentro do sistema jurídico brasileiro, como ela é tratada, né? Eu sou mestre em Direito pela Universidade de La Salle, também sou doutorando em Direito pela Universidade de La Salle, ambos na área de Sociologia do Direito. Portanto, trazemos muito dentro do curso a perspectiva do que a sociedade entende dentro do direito e que a sociedade espera do direito dentro de alguns temas que eles não são os temas dogmáticos daquilo que nós estudamos muito na faculdade, mas são os temas que avançam. Então, dentro dessa perspectiva, o direito dos animais também se encontra nisso. Eu sou advogado processualista civil, também atuo na área de direito constitucional e também tenho feito algumas causas e defendido algumas causas de direito animal e auxiliado protetores de animais no Vale dos Sinos. Então, dentro dessa perspectiva de trabalho com o direito, eu uso dois grandes pensadores, tanto da sociologia, quanto da filosofia, quanto do direito, que são Pierre Bourdieu e Charles Taylor. Pierre Bourdieu é francês, já falecido, ele trouxe a perspectiva do campo jurídico, do campo do direito. Esse campo seria o lugar aonde, de forma simbólica, se luta pela inserção dos direitos do dentro desse campo. Então, as pessoas possuem anseios que seus direitos sejam reconhecidos, e a partir disso existe uma luta simbólica para que esse campo jurídico possa incluir esses direitos. Basicamente, isso é a teoria de Pierre Bourdieu, ela é bem mais extensa, isso são poucas linhas. E o segundo pensador é Charles Taylor, ainda vivo, canadense. Então, ele trabalha com o que se chama de a política do reconhecimento. A política do reconhecimento, ela é uma política de reconhecer as diferentes culturas dentro de uma nação, ou diferentes perspectivas de culturas dentro de uma nação. E quando se fala em culturas, se falam não só das culturas das grandes nacionalidades, mas também das pequenas culturas dentro de cada país. Como canadense, ele então tem uma perspectiva bem viva do que seria uma questão de multiculturalismo dentro de um mesmo país, porque o Canadá, como todos já sabem, né, ele possui duas grandes línguas reconhecidas, inicialmente, que é o francês e o inglês, mas também existem várias nações originárias que tiveram a sua existência, sua língua e sua escrita reconhecidas dentro do sistema canadense, inclusive o seu sistema jurídico. Isso, a gente pode ver que durante muito tempo esses cidadãos originários, eles foram tratados, a cultura deles foi tratada como uma cultura de segunda linha, e esses cidadãos eram de maneira forçada a se incorporar dentro da sociedade canadense. Algo muito semelhante aconteceu na Austrália. Quem tem Netflix e assistiu a série Anne with an E, sabe mais ou menos o que acontecia, que crianças eram tiradas de suas famílias, levadas para internatos dentro do Canadá e eram educadas dentro da cultura europeia. Então, Charles Taylor trabalha com esse reconhecimento. A partir daí, entendemos que os direitos animais, eles têm uma perspectiva de serem reconhecidos dentro do campo jurídico e que há uma necessidade de reconhecimento disso para a construção de uma teoria não só
de inserção jurídica, mas uma própria teoria política dentro da perspectiva, porque uma vez que reconhecida a ciência, sem ciência dos animais não humanos, e sabendo que, no mínimo, eles são portadores de direitos negativos, quer dizer, esses direitos de que se impeça que aconteça alguma coisa com eles, eles já possuem uma perspectiva de representação política dentro do sistema, mesmo que não seja feita diretamente por eles, né? Então, a partir daí, eu quero apresentar um pouquinho do que é a minha pesquisa e para que se tenha uma ideia do que nós estamos trabalhando. Então, quando a gente trabalha da perspectiva da política do reconhecimento e da inserção no campo jurídico, a gente entende que é necessário que haja dentro da inserção política a construção dessa teoria a partir de um sistema de reconhecimento. Então, só um momentinho que estou aqui a jogar para a tela principal. A apresentação. Só um momentinho que eu... estou colocando ela dentro aqui da perspectiva para que a gravação possa acontecer. Então, quando falamos daqui da perspectiva, então, primeiro trabalhamos a questão da construção de uma teoria política e a jurisprudência para os animais não humanos. Eu gosto muito de usar o cinema como uma janela de construção, né? Porque o cinema ele acaba mostrando muito do que a sociedade anseia e deseja, e então eu entendo que daquilo como se fala dentro da construção do curso, que quando a gente fala do cinema em si, ele já traz várias mudanças daquilo que a gente entende. Então, agora eu já consegui abrir aqui. Então, a apresentação ela tem esse título da construção de uma teoria política e jurisprudência sobre animais não humanos e humanos nos tribunais superiores. Qual foi o que me trouxe no início aqui foi a invasão do Instituto Royal, que isso foi no ano de 2013, no fim das jornadas de inverno do ano de 2013, o Instituto Royal, então, aconteceu em outubro a invasão desse instituto, onde se fazia experimento com animais, com beagles, sobre questão de medicamentos. Então, os ativistas pegaram e libertaram vários beagles, e a partir daquilo eu pensei como se fazer atuação, porque teve não só uma atuação política
dos representantes, dos defensores, dos protetores de animais, mas também teve uma atuação judicial onde foram ingressadas com ações para que houvesse ou obstrução da atividade, mas também houve, por parte do Instituto Royal, houve ações contra o esbulho de propriedade, para a manutenção de posse. Então, surgiu o problema e a hipótese dentro disso foi que, quando se trata dessa experimentação, existe efetividade na proteção dos animais não humanos, e aí a hipótese é que a existência dos conflitos éticos e jurídicos no marco regulatório brasileiro, na experimentação científica, eles ultrapassam o entendimento dos juízes, então há um déficit de proteção por via judicial. Então, os objetivos é verificar o marco jurídico regulatório, apreciar no âmbito judicial quantos e quais conflitos são enfrentados, verificar dentro da estrutura administrativa existente como são expostas as informações sobre os experimentos realizados no país e de quais são as bases para a construção de uma teoria política para animais não humanos no sistema brasileiro. A partir daí, então, se fez já na parte da dissertação e que vai ser aproveitado para a tese, um percurso metodológico de coleta de dados legislativos em relação à experimentação cosmética e farmacológica com animais não humanos, identificando, então, o marco regulatório, a coleta da jurisprudência nacional, através do Observatório de Jurisprudência relativo à experimentação, a identificação dos princípios jurídicos e filosóficos que norteiam os julgados, a abordagem das informações dos comitês de ética de uso de animais, no que tange a experimentação com animais não humanos, e, por fim, a pesquisa de campo, que é essa que está começando a ser realizada, da atuação dos protetores de animais em situação de rua no Vale dos Sinos. Esse percorrer metodológico, então, traz essa pequena introdução que eu já trouxe, identificar que existem paradigmas de justiça e injustiça para os animais não humanos, reflexões sobre os direitos dos animais, análise jurídica da jurisprudência brasileira, a atuação política dos protetores de animais e as conclusões. Então, os paradigmas de injustiças são alguns quando se fala, por exemplo, o animal não humano em inserção no campo jurídico. Aí falamos da teoria de Bourdieu, que fala basicamente em alguns elementos, né, que são necessários para se entender como é que esse pensador entendia, na visão de mundo dele, como é que se fazia a atuação dentro da sociedade. Então, ele dividiu a sociedade em campos, né, as atuações da sociedade em campos. Então, tem o campo da política, o campo do direito, o campo da filosofia, todos esses diversos campos, né, em que, para você ter um nome nele, para você poder se sobressair nele, você tem que ter um capital. Esse capital pode ser tanto financeiro, quanto um capital simbólico, que vem da posição que você alcança dentro daquele grupo, ou ser famoso, né, ou por ter muito conhecimento técnico sobre a área mesmo, não sendo uma pessoa de posses materiais, né, e também dentro desse campo existe o que se chama o hábitus, que é como sempre se entende a atuação, e não só o hábitus, mas também como se, dentro disso, você consegue ingressar no campo que se chama a luta simbólica. E a luta simbólica é um confronto de quem tem mais ou menos capital, e quem tem mais ou menos capital pode ingressar dentro do sistema, e esse sistema ele se torna
desta maneira, né, ele se torna novo a partir dessa inserção de uma nova perspectiva de direito, né? Então, quando se fala do animal não humano, inserção do campo jurídico, tem que se entender que o animal não humano sempre foi entendido como uma coisa, um ser que não possui inteligência, que não possui razão. Então, o entendimento do animal era como bem ou coisa. A partir dos estudos científicos, onde foi comprovado que muitos dos animais, mesmo não possuindo uma inteligência semelhante a humanos, tinham aspectos de inteligência, de compreensão de si, que faziam com que eles tivessem uma coisa que se chama senciência. O conceito de senciência é o conceito mais importante dentro do direito dos animais, porque é esse conceito que define que o ser animal não humano, ele possui direitos. Então, a partir deste momento, o animal não humano, quando reconhecido que ele possui uma senciência e uma consciência de si, ele precisa possuir mais direitos do que um direito, do que ser uma coisa e só ser objeto de direito, mas ele precisa ser um sujeito de direito, mesmo que seja de direitos negativos. E a partir daí existe, então, uma briga, né, dentro do campo jurídico, e essa briga a gente chama da luta simbólica, onde tenta-se conscientizar os operadores do direito, principalmente aqueles que decidem o direito, que são os juízes, que o animal não humano, ele é mais do que coisa. Então, é essa luta simbólica que se chama inserção do campo jurídico. A partir daí, o que acontece? Os paradigmas da injustiça, eles estão bem definidos no ponto de que o animal sempre foi um bem de consumo e ele sempre foi colocado como servo do humano. Então, tanto o meio ambiente como os animais não humanos, a partir do momento em que o homem conseguiu, fez a separação de si e da natureza de maneira filosófica, onde o homem ele se viu afastado da natureza como duas. O homem ele não é proveniente da natureza, no sentido filosófico de se entender que ele está numa posição diferente da natureza, e a partir daquele momento o ser humano ele submete o meio ambiente, os animais não humanos a si, transformando eles não só em servos, mas também em objetos de consumo. Então, todos eles viram commodities dentro da perspectiva do pensamento humano. Aí, a partir disso, existem correntes éticas ambientais que são a antropocentrista, a biocentrista e a ecocentrista, em que o antropocentrismo entende que o homem é o centro do direito, é o centro da avaliação ética e é aquele que é o objeto de dignidade. Só que existem duas correntes dentro dessa antropocentrista, que é a antropocentrista radical, que entende que os seres humanos não, que o resto da natureza não tem nenhuma importância, e a antropocentrista moderada, que entende que apesar do homem ser o centro do interesse do direito, ele entende que os animais e o meio ambiente, eles possuem uma importância, mas eles possuem uma importância exatamente por causa do ser humano. A corrente ética biocentrista entende que toda a vida ela é digna de ser levada em consideração e, portanto, ao se transpor essa corrente ética, que é da filosofia, para o direito, entende-se que a vida deve ser levada em consideração e ela é objeto de dignidade, mesmo que seja dos animais que possuem uma inteligência um pouco superior, né? Muitas vezes falamos de cetáceos, de primatas, né?
de alguns artrópodes também, mas mesmo assim, essas correntes, e a corrente ecocentrista é aquela corrente que entende que não só a vida, mas o suporte de vida é digno de consideração. A partir, então, a inserção do campo jurídico se dá nesses dois pontos, o capital necessário, que já foi falado, e a via de inserção do campo jurídico é a via judicial, por excelência, aonde, através de ações, né, feito ou por ONGs, ou pelo Ministério Público, ou até por alguns cidadãos de forma individual, essa via judicial, ela adquire e ela é o campo de entrada na inserção do campo jurídico a partir desse momento em que ela é levada para aquele que decide o direito, que é o juiz, né? E agora, e por fim, a dignidade e a justiça para o animal não humano, ela possui então essa a questão tanto da teoria da Martha Nussbaum sobre do que seria uma teoria de justiça estendida para animais não humanos, através do qual existem várias capacidades que podem ser levadas em consideração para que o animal possa ter alcançado a justiça e a dignidade, quando falamos que o conceito da dignidade da pessoa humana, ela tem que ser aplicado para um conceito de dignidade. E esse conceito de dignidade pode estender-se a todos os animais. Por que se entende isso? A maioria das ações judiciais, elas acabam, quando se fala da experimentação, elas acabam tocando um fato muito importante, que é a crueldade que o animal é submetido. Então, por exemplo, temos experimentações com animais, por exemplo, com inserção de tumor cerebral em macacos, testes de efeitos da radiação. Vemos aqui a questão de na pesquisa de bovinos, do tipo do gramado, da ração, para ver do trato digestivo dos animais, é uma janela que é inserida aqui, isso é uma janela, é uma tampa que é posta no animal, que ela é desenroscada para que se possa verificar como é que o trato digestivo do animal funciona, testes com eletrodos no cérebro para estimulação, aqui testes de cosméticos com coelhos por causa para irritação da pele e outras coisas. O teste de Draze, que ainda é usado para o teste de colírios e outros, onde é feita uma superdosagem que acaba derretendo os olhos dos coelhos, né? Implantes para crescimento de órgãos em outros animais, tipo de uma orelha humana, que foi feita na China, em camundongos. Testes com fármacos, eletrodos implantados diretamente no cérebro para monitorar as reações. Então, essas experimentações, elas demonstram uma crueldade com o animal, porque elas vão de encontro à natureza biológica do animal. E a partir daí, então, entende-se que o marco jurídico brasileiro, ele existe várias nuances. O primeiro, que no artigo 225 da Constituição, então é reconhecido que o meio ambiente é direito fundamental do homem, devendo ser protegido, que é uma perspectiva antropocentrista moderada. No inciso 7º, o marco jurídico constitucional da proteção do animal não humano fala que o animal não pode ser submetido à crueldade. Isso já é uma perspectiva biocêntrica, porque não há um interesse no homem em não submeter o animal à crueldade, mas já é o interesse do próprio animal. E aí existe um marco de proteção infraconstitucional sobre a questão de diversas leis que impedem, dentro, por exemplo, na lei de crimes ambientais, que impede que os animais, que existe um tipo penal para quem submete o animal à crueldade, né? E também a atuação de como deve ser feita a experimentação com os animais dentro
do sistema de pesquisas. Então, essas comissões de ética, elas, em 2015, então, já houve um aumento disso. Eles apresentam, então, vários experimentos, mas é que não existe uma obrigação da comissão de ética levar esses experimentos a um relatório, a um órgão central, que é o CONSEA, né? Porém, os que são falados, existem, então, uma menor parte que fala de projetos e uma maior parte que não coloca os seus projetos. Dentro dessa perspectiva também, quais são os animais que existem mais pesquisa, que são ratos, camundongos. Existe muita pesquisa no Brasil com animais de grande porte, bovinos, equinos, caprinos, aves, principalmente galinhas, por causa da nossa agropecuária. Tem um uso menor de primatas, né? No caso, chimpanzés. Mas por que camundongos são usados em maior quantidade? Porque eles são mais baratos, né? Por fim, dentro disso, existe uma legislação que quer trocar a experimentação por animais por métodos alternativos. E esses métodos alternativos, existem alguns laboratórios credenciados que eles pesquisam de que maneira pode se substituir o uso do animal não humano por outros métodos que não sejam cruéis e que sejam mais efetivos, inclusive, no uso, né? A jurisprudência brasileira, então, ela tem a análise crítica, ela partiu, então, de uma coleta de dados dos julgados, a busca nos mecanismos de busca dos sites dos tribunais, né, de busca jurisprudencial, que seja cobaias, experimentação, fauna, crueldade, todas essas palavras foram usadas dentro da pesquisa, os fundamentos de uma análise crítica das decisões jurisprudenciais e os paradigmas de interpretação constitucional. Então, a vertente metodológica, né, que foi a coleta de dados, foi feita uma pesquisa jurisprudencial onde foi usado de exemplo para justificativa dentro do TRF4 do TRT da 12ª região, que o mecanismo de busca da inteligência artificial ele começa a filtrar e que como ele é alimentado por humanos, não existem todas as jurisprudências dentro do sistema de busca. Existem as mais relevantes. Então, podemos entender que existe uma amostragem dentro daquilo. Então, foram pesquisados cobaias, animais, métodos alternativos, crueldade, fauna, vivissecção e biotério, que é onde são criados os animais para experimentação. A partir disso, então, tivemos uma quantidade de julgados, foram 17 julgados sobre esse tema em específico, porque existem outros temas que tratam de animais não humanos, e em outros julgamentos já foi reconhecida essa ciência, já foi reconhecido o direito dos animais em outra perspectiva. Então, essa é a perspectiva quando falamos de experimentação científica, né? Então, o Ministério Público é o grande autor das ações, seguido por ONGs, né? E populares também entram através da ação popular, que permite que possa se ingressar, né? O popular possa ingressar numa ação que fale sobre direitos coletivos, dentro da perspectiva processual brasileira, né? E os julgados, então, que são analisados, praticamente são os recursos que mais existem, que são as apelações e os agravos. Existe uma sentença de primeiro grau na época que ela era paradigmática. A vertente qualitativa é a análise dos julgados e paradigma da vivissecção. Então, os julgados eles foram analisados sobre o paradigma, aquilo que
um filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn fala, que é a perspectiva dentro de uma análise científica, um dogma dentro da análise científica que ele é chamado de paradigma. E nas ciências biológicas e nas ciências experimentais, quando se trata da questão de saúde, existe um paradigma viviseccionista, que é para se entender como funciona um fármaco, ou como funciona um órgão, ou como funciona um tratamento médico, um tratamento científico, é necessário conduzir esse experimento através do modelo animal com o uso da vivissecção. A vivissecção é não só abrir o animal vivo para olhar os órgãos, mas qualquer método invasivo que venha a prejudicar a natureza do animal, venha alterar a natureza do animal, para que se entenda o funcionamento de algum método científico a partir do uso do animal. E, a partir disso daí, não só do paradigma, mas também a ética das ciências da vida dentro dos julgados. A gente chama esse paradigma viviseccionista também de paradigma do modelo animal e o domínio da técnica como alienação do julgador, quer dizer, aquela questão de dentro da perspectiva não existe crueldade quando se faz experimentação científica que não tenha métodos alternativos dentro do sistema jurídico brasileiro. Então, o positivismo jurídico criou uma ficção legal de exclusão da crueldade. Por mais dolorido e por mais cruel que seja o tratamento, ele não é cruel se não existe uma outra maneira de se fazer a experimentação. E isso nós estamos dentro do antropocentrismo ético. E essa crise do paradigma, ela se dá exatamente por causa dessa, não só das imagens que eu trouxe antes, mas também sobre a questão de que nem sempre a transposição do modelo animal para o humano tem mostrado a mesma eficácia. Por exemplo, um grande clássico é a questão da talidomida, que a talidomida ela foi testada em animais e foi passada e ela foi usada em humanos. Isso nos anos 70, que causou sérias deformações em crianças, porque era usado, a talidomida era um remédio que era usado para o enjoo das mulheres grávidas e causou diversos problemas. E a outra questão é o quanto isso produz de negativo dentro das pessoas, porque existe o animal, depois de usado, ele tem que ser descartado, quando ele não pode ser adotado, e normalmente existem métodos de descarte, entre eles o da guilhotina. E dentro ainda dessa a vertente qualitativa, é importante analisar que existem coisas como a ciência, como ideologia, ela instrumentaliza o ser, principalmente a natureza. Então, a partir daquilo ali, o ser ele vira um insumo para que a natureza, para que a ciência possa avançar, né? A técnica, ela se tornou a sujeição da natureza. Somos uma espécie fraca em matéria de defesas naturais. Temos praticamente como nossa única defesa o nosso cérebro, e a técnica ela serve para sujeitar a natureza, para tornar a natureza menos hostil para nós. A partir disso, há uma perpetuação das leis dos julgados, porque existe uma indústria por trás disso. E essa indústria influencia as leis e influencia dentro do julgador, que é um operador do direito, não é um biólogo, não é um médico, não é um zoologista, ele acaba sendo influenciado por isso, né? Porque isso é um conhecimento comum, isso é uma perspectiva comum. Então, a formação de um aparato de normas técnicas que acabam dificultando que se tenha uma perspectiva diferente daquilo que poderia acontecer, e isso se torna, né, dentro
dessa perspectiva, a questão da crueldade necessária, que é aquela que, infelizmente, na perspectiva da legislação, ela existe para perpetuação desse status quo dessa indústria. Então, nessa vertente qualitativa, o paradigma da interpretação constitucional foram as leis, a ação direta de inconstitucionalidade 1856 do Rio de Janeiro, a repercussão geral no recurso especial 6625-2055 de São Paulo, a ação direta de inconstitucionalidade 4983 do Ceará, o recurso especial extraordinário 153.531 de Santa Catarina, o recurso especial 111.5916 de Minas Gerais, que trouxeram uma mudança na perspectiva do direito, a partir do reconhecimento que os animais não podem sofrer crueldade. A crueldade é tudo que vai contra a biologia do animal e contra a perspectiva que o animal deve ser preservado da crueldade. Então, o princípio da precaução e da proteção do animal não humano, que ele resulta em reversibilidade, ele fala naquilo que não pode ser revertido. Um animal alterado para a experimentação, ele nunca vai voltar a ser o mesmo animal, então. O que o STF e o STJ entendem, então? Que deve se garantir a preservação dos processos ecológicos essenciais do animal, promover o manejo sustentável das espécies e conter qualquer espécie de atividades ou comportamentos que possam expor as espécies e suas funções ecológicas a riscos em qualquer grau. E, a partir disso, se constrói que existe o princípio da prevenção e da dignidade da vida. Por fim, existe uma emenda constitucional que incluiu que as atividades culturais, tais como vaquejadas ou rodeios, elas não importam em crueldade, mas existe a tese que é possível, dentro do controle de constitucionalidade, arguir a inconstitucionalidade da emenda constitucional, que é algo que se entende que deva ser feito dentro da perspectiva dessa inclusão, né, de um parágrafo 7º na Constituição Federal, dentro do artigo 225, onde se reconhece que atividades de vaquejada e rodeio não são atividades cruéis, apesar de que existem laudos e apesar que a decisão judicial entendeu que a atividade é cruel. Por fim, que é a parte que vai ser a expansão da pesquisa, inclusive na questão da tese, é a atuação política, principalmente através dos protetores dos animais, né? Animais em situação de rua, animais em experimentação, animais silvestres, mas minha pesquisa vai se focar em protetores de animais em situação de rua. Então, o que acontece? Há um reconhecimento, esse reconhecimento provém da empatia que existe aos animais de rua, que esses protetores buscam uma ação política, seja forçando que municípios mantenham canis municipais para que esses animais tenham condições de serem adotados, que os protetores montem associações de defesa dos animais para que a junção de forças dê uma sinergia, que possam trabalhar de maneira mais prática, de maneira mais centralizada, de maneira mais efetiva, né? Então, tudo isso é uma inserção política do animal não humano, que ela existe a partir dos projetos de lei que reconhecem dentro dos estatutos dos animais que eles não têm mais a condição de coisa, mas eles conseguiram uma condição de sujeitos de direitos que ela deve se construir
dentro da normativa brasileira, como esse sujeito de direito vai fazer valer a sua titularidade de direitos dentro do sistema brasileiro, e, então, o foco dentro da sociedade é exatamente essa atuação política dos protetores de animais. Então, existem conclusões, né, dentro de tudo que a gente já viu, que é a falta de efetividade, a falta de conhecimento para os juízes, apesar de que há um aumento de reconhecimento de que animais não são somente coisas, né? Então, dentro de tudo isso, estamos trabalhando a nossa perspectiva de uma nova produção, de um novo direito, né? Então, concluindo, existe todo um campo que se trabalha quando se fala na pesquisa jurisprudencial, na experimentação e na construção de uma teoria política. Entendo, então, que isso é um debate que ainda vai se estender durante muitos anos, é um convite para que possamos trabalhar mais, né? E eu deixo minhas redes sociais, vai estar na descrição do vídeo, né? E agradeço novamente o convite do professor Rogério e espero que todos aproveitem aqui.